Fala aí, galera do Binóculo, esse é mais um dos nossos vídeos e hoje é o Na Lente do Binóculo e a gente vai falar sobre o que, Rodrigo? Vamos falar sobre o evangelismo ou a panfletagem. Fala aí, galera, hoje vamos falar sobre a principal atividade que a igreja tem na Terra, que é o evangelismo. E esse departamento das igrejas, e esse trabalho que as igrejas fazem, às vezes tem um departamento, os jovens saem às ruas, levando panfletos, abrindo cartazes. E hoje o que a gente vai ver aqui, não como forma de crítica porque quer só criticar, mas é sempre pensando na crítica no sentido de querer melhorar. Porque às vezes nós temos que repensar determinados conceitos para ver se eles estão ainda com eficiência. Lembrando que a gente aqui não está discutindo se o evangelho é eficiente não, mas a metodologia de como o evangelho ele é levado. Então, Rodrigo, o que você fala aí sobre essa questão do evangelismo? Para iniciar nosso assunto, Vitor, nós precisamos analisar primeiramente o que seria o evangelismo, que é a pregação da essência do evangelho. O evangelismo consiste não só do método da abordagem, mas de uma abordagem eficiente, onde são expostas as doutrinas do evangelho. Assim, consistindo o evangelismo dessa forma de exposição do evangelho, nós basearemos toda a nossa prática nas ruas cotidianamente. Então, na verdade, o evangelismo seria o testemunho, você testemunhar, você falar, você saber explicar, na verdade, quem Cristo foi, o que ele fez por nós, o que o homem é. E o problema é que, às vezes, o que acontece nem sempre é essa questão da explicação do evangelho. É dado na mão de um monte de jovens, ou de alguém que é do departamento de evangelismo, um bolo de panfletos, e eles saem à rua entregando esses panfletos com carimbo de igreja, e entregam 30, 40, 50 panfletos e acham que isso é evangelismo. Só que isso não é evangelismo, isso é panfletagem. E panfletagem é um trabalho que você pode pagar alguém para fazer. O evangelismo não consiste em você entregar um papel com o nome da sua igreja e com um versículo. Evangelismo consiste em você saber explicar, em você saber testemunhar, em você saber dar resposta para aquela pessoa que não conhece a nossa fé de quem Cristo é. Então, às vezes as pessoas entregam um panfleto, abrem cartazes, achando que isso é evangelismo, mas isso é minimamente, na verdade, é uma panfletagem. Evangelismo vai em você explicar o evangelho. E a grande problemática também, Vitor, é o fato de as pessoas não só acreditarem que o evangelismo ele consiste na entrega de panfletos, mas elas também eximirem a sua atitude de buscar na palavra de Deus a sua base, o fundamento, o estudo, para também estar proclamando a verdade da Bíblia. E é isso que consiste o evangelismo. Não só da prática em si de falar do Evangelho, mas do estudo da Palavra de Deus. Porque sem o estudo não teremos base para falar do Evangelho de Cristo. Então, a nossa solução, o que a gente poderia propor como uma solução para essa problemática, é a gente estar estudando mais a Palavra de Deus, buscando esse estudo e esse contato com as pessoas diariamente. Porque através disso, nós estaremos, assim, expandindo a fé de uma forma saudável, de uma forma correta. E não simplesmente uma entrega de panfletos, mas sim a exposição das verdades bíblicas do Evangelho. E lembrando também, Rodrigo, que assim, nós estamos numa metrópole. E por estarmos numa metrópole, nós temos que lembrar que às vezes as pessoas não aceitam panfleto, não porque elas não querem saber de Cristo, mas porque por estarmos numa metrópole, e aqui eu falo de questões aqui a gente vive no Rio de Janeiro, as pessoas estão numa correria que elas não aceitam mais papel de nada. Você entrega um panfleto, ela pega às vezes por educação, bota aquilo no bolso e nunca mais vê. Aí você pensou que evangelizou a pessoa, mas aquele panfleto sumiu, porque as pessoas vivem numa rotina tão frenética que elas não param mais para ler. E não é só Cristo, é de pneu que entrega na rua, de venda de ouro, propagandas. Então nós temos que perceber que o evangelho continua o mesmo. Mas essa metodologia, como nós levamos o evangelho, às vezes precisa ser revista. O panfleto, hoje em dia, não consegue ter uma eficiência. E as pessoas já não explicam o evangelho na hora que entregam o panfleto. Elas entregam e só fala Jesus te ama, achando que isso é evangelismo.
Aí se perde um tempo muito grande nas ruas entregando dezenas de panfletos que a maioria das pessoas nós sabemos que não leem. Então nós devemos rever como está a nossa metodologia de evangelismo, como está o nosso trabalho de expansão. Será que está sendo eficiente? E usar essa intencionalidade que com certeza muitos cristãos que entregam panfleto têm para aprimorar a nossa forma de evangelizar e expor assim aquilo que nós cremos. E você pode até pensar, Vitor, mas eu aceitei Jesus por um panfleto, eu já evangelizei pessoas com panfleto que hoje são irmãos. A gente aqui não está dizendo que o panfleto não ajuda, mas a gente está dizendo que os tempos mudam, o cotidiano das pessoas mudam. Há 10 anos atrás, realmente, há 20 anos atrás, dependendo às vezes no interior, você tem uma vida mais calma. Mas o tempo vai passando, até a questão da segurança, as pessoas já são muito mais resistentes a parar na rua, as pessoas são mais resistentes a pegar panfletos. Então não há, de novo, a questão aqui não estamos criticando o evangelho, porque ele salva e ele é imutável. Mas essa forma de você levar o evangelho, às vezes tem que ser revista pelo contexto social que nós vivemos. E nós vivemos numa metrópole, Rodrigo. Então, nem sempre um panfleto vai ser algo que vai levar o evangelho, porque as pessoas, a verdade é, as pessoas não param mais para ler esse tipo de coisa. Lembrando que durante toda a história, desde os primórdios da igreja, a pregação da igreja a pregação dos apóstolos e dos discípulos consistiu em se adaptar e entender aquela necessidade e os meios em que aquela sociedade vive para, de uma melhor forma, expor o evangelho e explorar essa forma da melhor maneira possível. Nós vemos Paulo na Grécia, ele vai para a Europa porque lá era um lugar de concentração que as pessoas discutiam as coisas. Nós vamos pegar homens na história do avivamento na Inglaterra, que eles guardavam o dia do domingo, foi até assim que começou a EBD. Estrategicamente eles esperavam o domingo chegar, porque as pessoas estariam descansando, debaixo de árvores, porque era onde as pessoas passavam com caravanas. Então o evangelho nunca mudou a sua essência, mas a forma de levar ele precisa se adaptar à realidade social em que a igreja está situada. Que esse vídeo possa abençoar a sua vida e que dessa forma a gente possa cada vez mais melhorar a nossa forma de expor o evangelho. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. gente. Até mais. E se você gostou do nosso vídeo, curte aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais e é assim que você vai estar ajudando o nosso canal a crescer.